Nosso tema de hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre amor. Uma coisa fácil da gente falar, né? A gente já tem discutido tanto isso, já tem visto tantas vezes, então acredito que não vamos ter muita dificuldade. E vamos abranger o texto de Emmanuel com o título Amor e Temor, onde começa com a frase de João: o perfeito amor lança fora o temor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. E Emmanuel vem falando sobre isso de uma forma que às vezes a gente precisa ler mais de uma vez, por mais simples que o texto seja, para que esse texto possa penetrar dentro da gente e a gente poder vibrar essas informações. Porque na maioria das vezes, quando a gente lê uma vez só, de forma parcial, às vezes a gente até acha bonito, mas não consegue captar aquela mensagem com mais clareza. E como geralmente eu costumo falar um pouco mais, aí eu aprofundo essa leitura, eu leio 2, 3 vezes, 4 vezes, e aí a gente começa a sentir esse texto de uma forma diferente, começa a vibrar em cima disso diferente. E Emmanuel vem descrevendo aqui algo bem interessante a respeito desse amor. Começando aqui, para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular reclamando entendimento alheio. É necessário rendermos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio, para que te libertes assim das algemas do medo. Não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Então, vejamos aqui, amor e temor. O perfeito amor lança fora o temor. E muita gente fala sobre esse amor, né? Só que o amor ele tem uma grande variedade de entendimentos, de formas de aceitação. Então, e nisso tudo gera grandes expectativas nesse termo todo, né? Que foram criadas em torno desse sentimento que há mais de 20 séculos tanta ênfase foi dada por Jesus, né? E em nome do qual o homem tem se hostilizado, fomentando tragédias, gerando grandes dificuldades e criado a separação entre os indivíduos. A gente vê ao longo da história, olha, quando se fala da ênfase que Jesus deu, é porque em tudo que ele falava, em tudo que ele pregava, em tudo que ele ensinava, era exatamente o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo. Só que a humanidade até hoje não conseguiu entender isso.
No princípio, nessas épocas, os evangelhos eram todos em latim. O acesso era muito reduzido para as pessoas comuns, basicamente ninguém, só as igrejas tinham acesso a essas traduções e, inclusive, as missas, até pouco tempo atrás, eram celebradas em latim. O povo não sabia o que o padre estava falando. E o que acontece? A partir do momento que Lutero, se revoltando contra tudo isso, conseguiu traduzir esse evangelho para a língua dele e expandir para o mundo, o entendimento foi devastador para a população. As pessoas começaram a entender que se não fosse seguir Jesus, teria que morrer. Olha, ao longo da história, o quanto a gente ouve falar de pessoas que mataram em nome do amor, as religiões em si, a própria o tempo das cruzadas, quantas pessoas morreram porque eram obrigados a ser cristãos e se negasse morreria. Hoje em dia, quantas pessoas matam suas mulheres, seus filhos, seus entes queridos, suas acompanhantes em nome do amor. E olha o que é esse amor que Jesus pediu para todos nós: amar o próximo como a ti mesmo. Mas é esse o entendimento que veio na cabeça das pessoas? Lógico que a gente vê que não. É tanto que, mesmo em tanto tempo de pregação, ainda hoje continuam as mesmas situações. A gente vê tantas guerras aí fora, lutando por locais, terrenos sagrados, templos sagrados, em nome do amor. E vai-se entender esse amor. Emmanuel, a partir do versículo que a gente está estudando, ele fala em perfeito amor e imperfeito amor, identificando esse amor como evangélico, o amor evangélico e amor humano, isto é, como a gente conhece aqui na Terra. E haverá alguma diferença, alguma divergência entre esse amor humano e o amor instituído no Evangelho? Será que a gente consegue ver alguma diferença? Se existe, quais serão essas diferenças? O que há de diferente entre elas? Leon Denis, ele vem definindo o amor humano como um sentimento, um impulso do ser que leva para outra pessoa com o desejo de unir-se a ele. Ou seja, o amor para nós humanos é um sentimento, um impulso que faz com que a gente se chegue a outra pessoa, né? E o que contém esse movimento em direção ao outro que caracteriza o amor comum, mais conhecido entre nós? O que caracteriza isso? Geralmente, né, esse movimento, salvo algumas exceções, está ligado a tendências neuróticas que levam a uma redução da sinceridade, aumento do egocentrismo, dos quais resultam o que? Frequentemente evoluções variadas desse amor. Ou seja, a gente inventa, cria, forma esse amor de tantas formas e acaba criando formas diferentes de amar. Mas a gente não conseguiu ainda chegar a um consenso do que é o amor. Então, o amor evangélico é uma coisa totalmente diferente do amor que nós normalmente conhecemos aqui. Então, por isso, esse amor conhecido é o que? É uma mistura de sentimentos e de impulsos que visam o que? Obter a satisfação egoísta e doentia das pessoas. Então, a pessoa que cisma de querer uma outra lá, isso será que é amor de verdade? A pessoa que bate na mulher com raiva, com ciúme, será que isso é amor? A pessoa que mata dizendo que é por amor, então é complicado a gente falar de amor no nível evolutivo que nós nos encontramos. E esse amor se rotula como? Como que a gente pode entender melhor, né? As expectativas parasitárias de uma pessoa fraca e fútil de explorar o próximo para conseguir vantagens. Olha, os tipos, eu estou falando aqui dos tipos, dos rótulos que dão a esse amor, né? Os tipos de amor. Então, as expectativas parasitárias de uma pessoa fraca e fútil de explorar o próximo para conseguir vantagens. Olha, a gente vê tanto isso no nosso dia a dia.
nas histórias, na TV, pessoas jovens que se chegam a pessoas já de idade, a velhas mesmo, digamos assim, para ser mais claros, dizendo que ama, que um monte de situações, querendo apenas se aproveitar do dinheiro que dá da pessoa, aproveitar dos bens, né? A gente conhece muitas histórias desse tipo. Outro tipo de amor, a necessidade de conquistar alguém para autoafirmar-se através do triunfo sobre a fraqueza alheia. Como a gente vê isso? Se aproveitar do outro para se sobrepor, para se sobressair, né? Ter o prazer de dizer que conquistou aquela pessoa. A pessoa pode ver alguém, aí até combina com os colegas, aquela vai ser minha, vou conquistar de qualquer forma, e cai em cima. Mas amor de verdade, lógico que a gente sabe que não existe esse amor, né? Uma outra situação, a necessidade de viver dentro de outra vida, induzindo prejuízos de natureza variada que causam a satisfação daquela pessoa que está buscando essa outra vida, fazer parte da vida de outra pessoa. Então são tantas as formas que a gente vai criando desses amores, né? Necessidade de ser admirado, de ser aprovado, de ser elogiado. A gente pega, arranja uma namorada que só quer se apresentar lá em público, na sociedade, aparecer com ela porque é bonita, que é elegante, é charmosa, é inteligente, e o objetivo não é amor, o objetivo é simplesmente aparecer. Necessidade de afeto, de atenção. Então são muitas as coisas que a gente vai criando, os rótulos que a gente vai fazendo em cima de situações que denominamos como amor. Dependência emocional que leva a pessoa a buscar apoio em união com outras de modo a fugir de si próprio para completar o vazio afetivo. Utilização de outra pessoa para somente satisfação sexual. Então são tantas, são infinito essas situações que a gente vai criando. Então, o amor que for estabelecido nessas bases, ele se torna uma coisa o quê? Nociva, perigosa, perniciosa, que vai fazer um mal terrível àquela pessoa que está se utilizando desses meios, né? Quando esse tipo de amor acontece, ele revela todo um fundo pernicioso e hostil, dando a impressão de quê? De que esse amor se transformou em ódio, né? Quando na realidade o ódio já estava dentro daquela pessoa, porque no começo tudo são flores. Nós arranjamos as namoradas, é amor pra cá, é amor pra lá, beijo pra cá, beijo pra lá, abraço pra cá, abraço pra lá, é um monte de situações. Mas se a pessoa parar de me satisfazer, a pessoa parar de atender os meus desejos, aí começam os problemas. Eu começo a exigir que esse amor seja só meu, eu começo a exigir que aquilo ali seja só meu, e quando eu não sou atendido, a pessoa lá se cansa de mim. O que vai acontecer? Aquilo que estava dentro de mim escondido vai começar a aflorar, aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de inveja. Tudo vai sair de dentro da pessoa e vai tornar a pessoa esse monstro que se achava que era santo. É isso que a gente faz. Então, no começo tudo são flores, tá tudo escondido dentro de mim. Quando eu começo a não ser satisfeito por esse amor, que eu entendo que seja amor, começam as situações. E enquanto as necessidades eram prontamente atendidas, tudo isso estava camuflado dentro de mim, nada aparecia. A mulher estava fazendo tudo que eu queria, saía do jeito que eu queria, vestia o que eu queria que ela vestisse, bebia o que eu queria que ela bebesse. Então estava toda ali por dentro de mim, escondido. Ela não sabia que eu era uma pessoa totalmente descontrolada. A partir do momento que passa a não atender os meus desejos, começa a aflorar essas coisas que estão dentro de mim, se transformando em que a gente acha que é ódio, mas que o amor que se transformou em ódio. Mas o amor não se transformou em ódio. O ódio já estava embutido dentro de mim. Então, decididamente, esse amor é um amor muito desastroso e gera males infindáveis, sofrimentos, comprometimento do homem.
E essa forma de amar não constitui o verdadeiro amor ensinado por Jesus. O que Jesus pedia? Para amar o próximo como a si mesmo. Só que a gente não consegue ainda entender isso, né? O amor conjugal, amor materno, amor filial, amor à pátria, amor às raças e daí por diante, eles são o princípio desse amor que a gente tem que trabalhar dentro da gente para poder chegar a um conhecimento maior. Então, no início, a gente tem essas separações, esses tipos de amor, amor fraternal, amor conjugal, essas coisas todas, né? E esse é o caminho que começa a acender dentro de cada um de nós, a desabrochar do entendimento real do amor. Então, o amor que se reveste de variadas formas é o que? É o princípio da vida universal. Quando Deus nos criou, ele já criou a gente com esses sentimentos dentro de cada um de nós. Ele só precisa ser trabalhado ao longo da vida. Mas para isso é necessário o quê? Ter um conhecimento da vida universal, ter o conhecimento da existência de Deus, ter o conhecimento do amor que Jesus tem por todos nós, de tudo que Ele nos ensinou na nossa caminhada. Porque senão eu não vou conseguir entender esse amor e vou levar minha vida da forma como foi citado antes aí, esse amor descontrolado, né? Então dessa forma que o ser se engrandece e se aproxima do Pai Celestial, né? Vai conquistar a felicidade e tudo mais. Para isso é necessário esse trabalho. Então esse amor ele, perfeitamente desenvolvido é o sentimento que se manifesta em todas as atitudes da nossa vida, né? Não somente em relações com determinadas pessoas. Então ele tem como principal característica o real interesse pelas necessidades do outro, sejam quais forem. Então, quando esse amor começa a realmente desabrochar dentro da gente, o amor real, a gente começa a se interessar pelo próximo, pelas necessidades do próximo, em poder ajudar, em poder compartilhar, em poder colaborar. E é todo um trabalho de tempo, de evolução de cada um de nós. Então, a diferença entre o verdadeiro amor e o identificador no texto como amor imperfeito está em que no primeiro lá o sentimento pelo próximo ele supera tudo o mais, e no segundo prepondera as necessidades doentias de cada um de nós. Então no primeiro, o amor evangélico ele supera qualquer situação, qualquer coisa, né? Tudo que vem pela frente a gente consegue suportar. Já o outro não, ele só vai atender as necessidades pessoais de cada um. E nesse texto, Emmanuel ratifica essas reflexões dizendo que o imperfeito amor, procurando gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce. Como a gente vê isso no nosso dia a dia, como nós somos egoístas, como nós queremos que tudo seja feito em prol da gente mesmo, né? Buscando o quê? Buscando a si mesmo nas almas afins, as almas que a gente tem em intimidade, afinidade, para atormentar sob formas de temor. O que a gente vai fazer? Vai intimidar aquela pessoa quando ela não satisfaz a gente. A exigência, o crime, a crueldade, o desespero acabam levando a pessoa à amargura e à frustração. Então, o verdadeiro amor vai fazer o quê? Vai fazer o bem e sacrifica-se sem esperar retribuição, porque compreende que nosso Pai Maior traçou os caminhos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender, significa ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações no degrau de luta em que lhes é próprio. Então esse é o verdadeiro amor, é a compreensão, é o acolhimento, é a ajuda, o abençoar, sustentar. Então é nisso que a gente tem que entender essas diferenças e procurar buscar se firmar mais nesse verdadeiro amor. Assim, para que nossa alma se expanda sem receio através das realizações que o Senhor nos confia,
É necessário saber amar com abnegação e ternura, entre esperanças incansáveis e o serviço incessante do bem. Em tudo que a gente fala, tem sempre essa situação de fazer o bem, de amar. Por quê? Porque é através disso que a gente amadurece, é através disso que a gente cresce, é através disso que a gente se renova. Só através desse exercício da prática do bem, prática do amor, a prática do perdão que é tão difícil dentro de nós, como a gente tem dificuldade em perdoar e desculpar, né? Então, mas ficamos guardando essas coisas dentro da gente e falta o que? Trabalhar um pouco mais nisso. E quando nós começamos a trabalhar tudo isso, aí sim nós começamos a desenvolver esse verdadeiro amor que está dentro de nós, latente, que a gente seja bom ou ruim, mas precisamos dar oportunidade para desenvolver isso e precisamos não perder a oportunidade quando ela vem para nós. Muitas vezes a gente deixa passar as oportunidades, deixa passar o momento que a gente tem para perdoar, deixa passar o momento que a gente tem para ajudar, deixa passar o momento que a gente tem para dar um conselho bom, né? E não se dá conta disso. Então, nossa principal luta consiste na edificação, na construção desse verdadeiro amor, conforme ensina Jesus, como lembrou João lá no início, né? Sentimento que leva a gente a respeitar, a entender, a compreender e tudo mais. Então, um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente tem alguma noção do quanto Jesus amou a gente? A gente tem alguma noção do quanto ele continua amando a gente a ponto de se sacrificar, de vir aqui, dar a própria vida por todos nós, de morrer da maneira que morreu, sendo apedrejado, sendo cuspido. Mas a gente coloca isso como uma história que vai passando de pai para filho, não entrou ainda como sendo um significado para esse amor real que teria que estar dentro dos nossos corações. Então a gente tem que procurar trabalhar mais isso, procurar entender mais, saber essas diferenças. Nós temos nossos amores de afinidade, de afeto, de afeição, através das nossas vibrações, mas temos que colocar junto esse amor evangélico, esse amor ensinado por Jesus, né? De saber que se o outro não gosta de mim, se o outro não me aceita da maneira que eu sou, e eu amo essa pessoa, eu tenho que compreender, tenho que entender essa pessoa, mas não, a maioria se torna violento, agressivo e assim vai levando a vida, é, construindo muitas vezes desgraças que vão perpetuar até por encarnações seguidas. Esse nosso estudo de hoje, ele, na verdade, é basicamente um resumo de todo o contexto, de tudo que a gente vem estudando há muito tempo atrás, né? Vários anos atrás, porque tudo se resume em cima do nosso egoísmo. O ser humano ele é muito egoísta, o ser humano é muito materialista. E esse amor que a gente fala hoje, que a gente está mencionando aqui hoje, o amor verdadeiro, eu acho que para nós ainda, vivendo nesse mundo de provas e expiações, ainda está muito distante, porque o nosso egoísmo ele é tão grande que ele às vezes deixa a gente cego de ao ponto de a gente não pensar tanto no próximo, de quanto o próximo precisa de nós, do nosso amor, e a gente às vezes pensa no nosso bel prazer. Um exemplo, o senhor é meu amigo e aí eu vou e faço algum tipo de ajuda para o senhor. Se o senhor for grato a mim depois, eu vou ficar lisonjeado. Caso eu faça o bem para o senhor e o senhor não reconhecer, provavelmente eu vou ficar chateado. E esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é, caso o senhor não fale nada, não agradeça nada, eu me sinto em paz comigo mesmo porque eu sei que eu te fiz o bem e você teve benefício disso. E assim, eu vou ter o meu benefício vindo do alto.
Teve uma passagem de Jesus que eu não lembro direito qual foi. Ele falou para um dos discípulos, parece, ou para alguém que questionava, essa questão de fazer o bem, o amor ao próximo, é uma questão de pagar. E se você, é um resumo, que se você procura elogios dessa terra, então você já tem teu pagamento. Agora, se você faz o bem e você não procura por nada disso, você faz o bem por fazer o bem, porque sabe que o bem é bom e ele vai limpar a tua alma, então você está no caminho certo. Deus vai prover coisas boas para você. Então, assim, e você fazendo isso sem esperar que Deus faça alguma coisa por você, porque automaticamente, portanto que você faz o bem, você faz o bem, você faz o bem, você vai se sentir bem também. E assim, é uma troca. É uma troca. Eu faço o bem para você, mas eu me sinto bem em fazer o bem para você, eu estou fazendo bem para mim também. Esse é o verdadeiro amor. Eu acho que essa é a grande diferença desse amor humano, né, que a gente fala, o amor marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, é meio que um amor de troca. Como o senhor mencionou, nós somos casados. Se ela me chatear com alguma coisa ou chateá-la também, pronto. A gente já fica um virado com o outro e fica sem se falar e por aí vai. Quando, na verdade, se ela ficar chateada comigo ou eu ficar chateado com ela, fizer algo que dê discordância, a gente não deve ficar chateado. A gente deve tentar compreender, respeitar, deve tentar perdoar, porque a oração que a gente faz para Jesus, do Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem a gente tem ofendido. A gente perdoa quem a gente ofende? A gente perdoa quem ofende a gente? É uma coisa meio, como é que eu vou dizer assim, meio demagoga, né? Mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. É isso mesmo. Então, a gente vem repetindo, como você falou, há tanto tempo que vem estudando isso. E por que a gente precisa continuar estudando? Porque nós só conhecemos até o momento o amor humano. E o amor humano é geralmente desastroso, né? O amor real, que o amor de Cristo, onde você faz o bem sem olhar quem e sem esperar a recompensa, esse a gente ainda não conseguiu abordar com mais clareza, sentir com mais realidade dentro de nós. Há muita gente já se esforça para fazer isso. A gente vê muita gente fazendo caridade, muita gente ajudando e muitos a gente conhece que procuram disfarçar sem propagar o que está fazendo. Mas são bem poucos, a maioria ainda faz, mas faz querendo que o nome se destaque lá. Então, o amor real, esse amor que se faz sem apego, ele ainda é bem raro entre nós. São bem poucos. E é por isso que a gente continua falando sobre esse amor em séculos e séculos a fim, porque ele não penetrou dentro de nós. O que nós discutimos nos nossos dia a dia, nos nossos estudos, nas nossas palestras, nas nossas reuniões? Nós só discutimos aqueles sentimentos que ainda estão dentro de nós, que nós estamos trabalhando, procurando aperfeiçoar. Aqueles que nós já somos bons, nós não tocamos no assunto, não tem interesse, não tem, nem passa na minha cabeça que eu já está dentro de mim, então eu vou falar daquilo que está dentro de mim, me machucando, me atrapalhando, fazendo com que eu procure entender mais, e a maneira de eu fazer isso é conversar com vocês, expor para vocês esses sentimentos. Então é isso. A gente teria o amor teria que ser assim espontâneo, né? Sem a gente esperar uma troca, porque fica uma barganha, né? Você ama o outro porque o outro te ama, né? E você está sempre esperando. Se aquela pessoa não faz aquilo que você gosta, aquela pessoa já não, né? Já não serve. Ou então você faz crítica, né? Olha aquela pessoa, não olha com o mesmo olhar, né? No entanto, nós somos todos filhos de Deus, né? Era para a gente espalhar mais o amor sem... A gente não teria que pedir nada, né? Porque Deus já dá a nossa vida, né?
e dá as oportunidades, né? Mas cada um ainda está naquele seu patamar, a sua vibração, né? O que um já faz daquilo mais tranquilo, o outro já tem aquela diferença, aquela dificuldade, né, de fazer. O certo era a gente não esperar nada, né? Gostar, né? Sem, sem esperar alguma coisa de troca, mas a gente sempre gosta porque o fulano é assim ou é assado, porque ele fez isso ou fez aquilo, né? Ou então esperando uma troca, né? Mas o certo seria a gente só agradecer, né? Só agradecer a Deus, né? Porque só a oportunidade da nossa vinda aqui, né? E a vinda de Jesus, assim, um espírito desse, vir aqui, né? E mostrar, ter que mostrar para a gente, e até hoje a gente ainda faz um monte de coisas erradas, né? Como a gente está vendo aí, né? Que a Verdade. gente não precisava mais passar porque a gente já tem o conhecimento, né? Já teve essa oportunidade de ter um conhecimento espírita, onde traz um evangelho todo mastigadinho, todo explicadinho, né? Na verdade, vocês todos falaram assim, tudo que tinha, né, no decorrer passava assim também pela minha cabeça. Mas uma coisinha que eu queria destacar, que é legal desse texto que a gente está trabalhando hoje, o próprio título, né? Amor e temor. E essa coisa que foi explicado já, essa relação, né, de amor perfeito, amor divino, amor imperfeito, amor humano. Porque esse título também, né, Amor e Temor, entre outras coisas, é porque essa questão do temor, ela é justificada por tudo aquilo que é humano em nós, né? Tudo aquilo que a gente realiza hoje. Então, quando todos vocês falaram, né, que nós ainda não sabemos amar verdadeiramente, nós não sabemos o que é o amor verdadeiro, e isso é uma verdade, é uma realidade, isso causa um temor em nós, por quê? A gente foi ensinado isso desde as nossas raízes, né? Familiares, de cultura, e antecedentes e tal. A gente foi ensinado a fazer troca. A gente foi ensinado a fazer algo em busca de outro algo, aguardando uma recompensa. Né? Nas coisas mais simples, a gente foi ensinado dessa maneira. E isso não foi nem com uma maldade, não, é porque o amor a gente entende dessa maneira. É por ignorância, pura e simplesmente. Porque, na verdade, a gente ainda não compreendeu os mecanismos de Deus, né? E, assim, quando a gente pega para ler esse versículo de abertura, né, do texto de João, ele é bonito porque João, nesse capítulo, ele vem dando alguns alertas, né? Ele vem dando alguns conselhos. E aí ele foi tentar explicar que o amor, ele vem de Deus. E me lembrou, quando até o Fábio falou que esse estudo de hoje é meio que um resumo do que a gente vem estudando esses anos todos, né? No final das contas, a gente está sempre tentando aprender o que é amar, né? E aí, por quê? Porque Deus é o amor, né? Ele mesmo vem dizendo aqui, ele mesmo vem dizendo que caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade procede de Deus e quem ama nasce de Deus e conhece a Deus. Deus é o próprio amor. Então, assim, essa é a definição que ele deu, né, de Deus. Mas a gente pode falar isso também, Deus é amor, mas nós não sabemos o que isso significa, né? Então, a gente vai tendo, assim, uma noção. O que é amor? É uma afeição, é você estar querendo estar próximo da pessoa, você querer que aquela pessoa fique contigo, te faça companhia, atenda seus desejos, suas vontades, que ela seja do jeitinho que você quer. Por quê? Aquilo que você ama, você se afeiçoa, né? Que você se afeiçoa, você quer estar próximo. Aquilo que você não gosta, não tem assim muita afinidade, você quer distância. E a gente não entendeu que na verdade o amor ele é livre. Ele traz uma liberdade que é muito natural dele.
você não precisa, por isso que o amor humano, ele é tão diferente, tão distante do amor perfeito, né, do amor divino, porque não é isso o amor de marido e mulher, esse sentimento, né, que tem entre marido e mulher. Não é o sentimento que tem entre mãe e filho. Não é isso, porque isso é mais um apego. É você querer ter sempre aquela pessoa perto de você. O amor, ele é mais do que isso. Você pode ter uma pessoa amada a léguas de você, a quilômetros de você. Você pode não ver aquela pessoa que você ama durante muito tempo e você ainda guardar esse sentimento de você. Agora, pega aqui, meu marido vai fazer uma viagem, vai, não sei, viagem a trabalho, ou sei lá, precisa se ausentar. Será que esse amor ele vai segurar a onda da distância física? Né? Amor de mãe e filho, né? Será que um filho que não foi criado assim, né, pela mãe, ou viveu muito tempo longe da mãe, será que ele vai conseguir entender o que é essa afinidade, o que é esse sentimento de amor, de amor, por ser mãe e filho? Não vai, porque a gente agrega o amor à proximidade. E não é assim. O amor, ele é muito mais do que isso. Tanto é que esse planeta gigantesco que a gente tem pessoas aqui, tem pessoas no norte, tem pessoas no sul, do outro lado do planeta, aquela coisa toda. E se a gente tivesse uma noção de real sentimento, de real afinidade entre os povos, entre as culturas, entre as diferenças, não ia ter necessidade de você conviver com aquela pessoa o dia a dia para você amar essa pessoa. É exatamente isso que Deus, quando trouxe Jesus, ele tentou nos ensinar. Porque Jesus, ele, através da prática, ele amou o diferente, né? Ele amou aquele que não era padrão, né? Madalena, não era aquele padrão de comportamento, ele amou Madalena, né? O Zaqueu, né? Ele também não tinha aquele padrão de comportamento, ele amou Zaqueu, né? E muitos outros que apareceram por aí, e Jesus, ele amou indistintamente, sem cobrar nada em troca, e esse foi o exemplo. E esse exemplo a gente ainda não conseguiu compreender. Hoje a gente ainda, eu, né, como mãe, eu ainda ensino a minha filha, porque eu ainda não compreendi bem esse sentimento. Né? A gente, sem querer, mesmo sem ter essa coisa de maldade em nós, mas a gente, sem querer, a gente vai ensinando os nossos a fazer algo por conta de outra coisa. Você estuda para você poder ganhar seu brinquedo no final do ano. Você trabalha para você fazer jus ao seu salário. Né? É sempre assim. E nisso é a mesma coisa com os sentimentos. Você tem que ser obediente, tem que ser quietinho para poder merecer alguma outra coisa. Isso também é com os sentimentos, isso também é com as relações. E a gente não está aprendendo ainda a ter afinidade com quem está distante. A gente ainda não aprendeu a ter afinidade com quem é diferente, com quem discorda da gente. A gente não aprendeu a se afinizar com quem não gosta de nós, né? É mais fácil você repelir essas pessoas. Então, é por isso que o nosso amor ele ainda é muito seletivo. Ele é muito humano, ele está muito longe do amor divino, do amor que Deus propôs através de Jesus, né? E como o senhor Lécio mesmo falou, é uma realidade, assim, é preciso a gente estar sempre batendo nessa tecla, é preciso a gente estar sempre fazendo leituras como essa, estudos como esse, para poder tentar abrir a nossa mente, né, nossos horizontes, de que tudo que acontece comigo impacta outras pessoas também. Um exemplo que a gente está vendo agora, esses conflitos, né, de guerra e coisa e tal, está acontecendo lá longe, lá, né, a quilômetros de distância de nós, mas olha o impacto que está acontecendo lá aqui. Né? Aí você fala, impacto econômico, impacto financeiro. Não, isso é uma das coisas, mas aquela quantidade de pessoas que estão morrendo de forma brutal, violenta, para a sintonia do planeta, será que isso também não vai gerar um impacto negativo? Será que isso não vai atingir a gente? Porque estão morrendo pessoas lá. Se eu não tenho a
a capacidade nem sequer de ter compaixão, só porque eu não conheço. Se eu não tenho a capacidade de fazer uma prece porque não está me afetando, isso não é falta de amor? Com certeza. E é porque devido à distância? Talvez. Talvez a gente não tenha tanta afinidade, a gente não desperte tanta compaixão devido à distância. Mas, e quando a coisa acontece aqui do nosso lado? Né? Isso já vai impactar a gente de uma maneira diferente. E ainda assim, como essa situação que está tendo, né, da pandemia, que não acabou, mas já passou por uma fase mais aguda. Perdemos pessoas muito próximas, né? Familiares, amigos, pessoas queridas. Muita gente está revendo, está refazendo seus valores, está repensando a vida, está revendo a sua forma de conduzir a vida, a sua forma de lidar com as pessoas, aproveitar os momentos, ser um pouco mais fraterna, mais aberta, né? Outros passaram por esse período, estão passando, e não estão nem aí. Não perceberam que, mesmo perdendo pessoas próximas, aquilo atingiu, e a gente precisa rever comportamento, a gente precisa ter uma maneira de pensar diferente. É isso, é aprendizado. Uns aprendem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais, e nisso a gente vai caminhando, né? O triste é a gente perceber que a gente tem tanta coisa a nosso favor para poder mudar a nossa própria trajetória e a gente prefere ficar alheio, a gente prefere fingir que não está vendo, a gente prefere fingir que não é com a gente, por ser distante, ou porque não morreu ninguém na minha família, então tem essa coisa de indiferença, né? Mas nesses momentos que a gente tem, como hoje, parar para poder fazer esses estudos, a gente tem que parar para analisar a vida sobre um outro aspecto, sobre um aspecto do que é geral, né? Do todo. E é isso que Deus quer que a gente compreenda, para a gente entender até o que Ele é, o que Ele significa. Né? Então, quando a gente conseguir ter o mesmo sentimento, a mesma afeição que eu tenho, por exemplo, pela minha filha, pelo meu marido, se a gente conseguir ter essa mesma afeição por aquela pessoa que está lá do outro lado do planeta, sofrendo por uma dificuldade qualquer, aí a gente vai estar mais próximo do amor divino, né? Enquanto a gente tiver essa indiferença, a gente vai estar muito próximo do amor humano, que ainda é isso que traz esse monte de desastre, né, pra gente. Eu acho que é mais ou menos isso. Falando ainda do amor humano, nós ainda estamos muito longe de alvejar o amor divino, né? Porque o amor humano ele é imperfeito. Ou seja, nós não vamos também querer cobrar de nós uma perfeição que ainda não existe em nós. E nós vamos entender uma coisa, que esse amor de que nós estamos falando, ele não é um amor, ele é mais uma posse. Porque quando a gente ama, quando se ama, se liberta, quando se ama, cuida, quando se ama, trata bem. E não é o que nós fazemos, ou seja, quando nós, no caso aí dos exemplos que foi dado do amor humano, como muito dos exemplos que foi dado aí, é mais com uma possessão, ou seja, com uma posse. É meu, nem o senhor falou naquele exemplo. Ah, vai casar comigo, dizer minha, não é mais de ninguém, que é o que a gente vê para falar aí, né? Isso não é amor, isso é posse. E assim, o que que nós temos que tirar desse exemplo, desses estudos que nós estamos fazendo, como o Fábio falou, com esse resumo, o resumo dos resumos, que a gente está sempre. Esse amor que nós tanto procuramos, que é o quê? O amor de Deus, o amor divino, e que a gente não consegue, às vezes fica chocado com coisas que acontecem, porque nós ainda estamos muito longe do amor divino. Nós ainda estamos buscando entender o amor humano, porque infelizmente, se nós, com o amor humano, nós conseguíssemos ter capacidade de amar, em condições de liberdade, não de posse, em condições de acolher, não de tomar, que a verdade é essa, que é aquela coisa do interesse que o senhor falou. Ah, eu vou mostrar minha namorada porque é bonita, porque é isso, aquilo, para mostrar, para me dar bem, para dizer que eu estou bem. Não é desse amor que nós estamos falando, isso não é amor. Então, se nós não entendemos isso, que isso aí não faz parte do amor que nós estamos alvejando aqui, que é o amor humano, mas é um amor na totalidade do amor
de desprendimento, do amor de libertação, um amor de acolhimento, nós vamos ficar fazendo o que o senhor está falando aí, que é o que a gente vê, mostrar, exibir, cobrar, controlar. Gente, deixa de ser amor, isso é possessão, isso é posse. Eu amo, mas é que nem você, que nós acabamos de falar. A verdade é essa, que a gente tem essa consciência de que eu amo, mas em troca eu tenho que receber. Eu amo, mas em troca eu tenho que controlar. Eu bato por amor, eu mato por amor. O que é isso, gente? Vamos entender que nós estamos fazendo uma confusão total aí. Quem ama não mata, quem ama não prende, quem ama não judia, quem ama cuida. E assim, isso não é amor. Não é amor, até o amor humano, digamos assim, muito, mas muito ruim, porque isso é uma posse. E nós temos assim que pedir muita força a Deus nas nossas orações para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, porque Deus, o que acontece? Deus nos colocou na escola da vida, no planeta Terra, como nós fossemos assim, os alunos, aliás, os professores com os alunos. Quem são os alunos? São nossa família. Eles, se nós treinamos esse amor na família, o amor de acolhimento, o amor de estar presente, o amor de compartilhar, com certeza nós vamos desenvolver, porque o que acontece? É aquela semente que mais tarde vai dar frutos. A gente não vai querer de uma hora para outra já amar um amor próximo, um amor divino, não. Se nós não conseguimos amar a família, se não conseguimos amar os que nós conhecemos, como fala no Evangelho, como nós não queremos amar Deus, dizer que amar a Deus, se nós não amarmos o nosso próximo? É impossível isso. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, se nós conhecemos, nós vamos amar a Deus que nós não conhecemos. Nunca vimos, nunca sentimos. Se sentimos muito distante. Fica muito difícil. Então, nós temos que fazer esse trabalho, começando por dentro do lar, nosso próprio lar, com as nossas famílias. Se a gente conseguir, digamos assim, respeitar o limite do outro, ver a dificuldade do outro, compartilhar com o outro, com aqueles que estão dentro de casa, aqueles que nos conhecem lá por dentro, que sabem das nossas imperfeições, se a gente conseguir fazer isso, a gente está treinando, não é que nós estamos amando ainda, nós estamos treinando para se aproximar desse amor que nós tanto alvejamos, que é o amor que Jesus, como falou Elane, o amor de Jesus por Maria Madalena, por nosso irmão, tantos outros irmãos que precisaram dessa compreensão, o Judas, que até o próprio foi resgatar no mundo espiritual, numa faixa inferior em que ele se encontrava. E assim, nós vamos treinando esse amor na família, treinando esse amor na sociedade, mais tarde nós vamos se aproximar desse amor de compaixão, nesse amor de piedade, nesse amor sem interesse. Mas, até então, nós temos que estar atento para isso. Por isso que esses estudos é importante. Às vezes a gente faz um estudo desse e se repete daqui a um ano, ou então esquece. Gente, o que nós estamos hoje, se nós não repetirmos daqui a pouco, ficarmos sempre revezando, o que vai acontecer? Outras informações vão chegando, outros valores vão entrando, e aquelas informações que nós já compreendemos vai perdendo espaço para novas informações, talvez até nocivas. Então, a repetição nos ajuda a aprender, a compreender, a alicerçar, porque se nós não tivermos esse amor alicerçado, essa compreensão, e nós precisamos trabalhar, nós sabemos que nós temos essas imperfeições, essas dificuldades, elas fazem parte ainda da nossa vida, mas ainda faz parte, mas um dia poderá não fazer parte, dependendo do esforço que cada um de nós estamos fazendo, da compreensão de cada um nós estamos tendo. Se nós estamos aqui falando, e daqui a pouco essas palavras voar, o que adiantou? Falar tanta coisa bonita, falar tanto de amor, dar tantos exemplos aqui, um dos maiores exemplos que foi Jesus, mas se nós falarmos aqui junto, nesse grupo aqui reunido, e falarmos dessas informações, e mais tarde nós buscarmos vivenciar isso vai ser uma verdade para nós, porque tudo na nossa vida é nós que determinamos. Às vezes a gente acha que as coisas estão muito distantes, não, determina isso para a gente. Aí, quando aquela esbarrar naquele erro lá, naquelas imperfeições que a gente, nossa, eu não poderia mais estar fazendo assim, não se envergonha, não. Você está entendendo
Nós já estamos entendendo que nós estamos sendo testados. E nós estamos sendo testados para despertar e não mais errar, tanto quanto nós já erramos antes. E esse trabalho vai fazendo o quê? Um trabalho de alicerce, um trabalho de despertar. Como é que nós vamos despertar de uma hora para outra se a gente não procurar compreender essas dificuldades que estão dentro de nós, dentro da nossa família? Se a gente não compreender isso, achar que está lá fora, na sociedade, e não na minha família, fica muito difícil de trabalhar, porque eu vejo o problema no outro, mas não vejo o problema em mim. E às vezes o problema está comigo, não está com o outro. Então nós temos que entender isso. Isso é muito bom, esses estudos que nós estamos fazendo, que são despertar para que a gente não caleje, para que a gente não pare no tempo e entenda que a lei de Deus é uma lei de progresso, e o progresso vai acontecer de acordo para cada um de nós, de acordo com o esforço, com a busca de cada um nós estamos fazendo. O que nós estamos buscando, o que nós estamos nos esforçando a compreender, a ler, a entender e até mesmo pôr em prática, nem que seja imperfeitamente, isso vai fazer uma grande diferença. Aí muitas vezes se fala, nós estamos no planeta Terra, mas infelizmente cada um tem suas conquistas, suas buscas. É diferente. Não é igual para todo mundo. Por que nesse momento muito se desespera? Momentos difíceis que nem a Elaine falou, que nós estamos vivendo, muito se desespera, dá até cabo da vida. E outros, com dificuldade, se resigna diante de Deus, pede a Deus força, e vamos caminhando em frente, e seguindo em frente, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Porque muitas vezes são corações vazios, mentes vazias, e aí fica difícil quando a coisa foge do nosso controle, porque nós não temos como controlar nada. E a gente, quando perde esse controle, acha que esse controle, entre aspas, está perdido por nós, não entendemos que tem um Deus superior, que tem uma lei maior que está vendo tudo isso e que está controlando e que sabe muito bem que todos nós precisamos. Então, isso dá o quê? Conforto. É que nem eu falei para vocês no estudo da semana passada. Aqui, da meu vizinho aqui, 2 casas a semana passada, infelizmente, tirou a vida por um desespero que nem assim, se ele pedisse ajuda, se a família chegasse junto, se a gente tivesse mais um pouquinho de esperança, de repente uma vida teria sido salva, mas infelizmente nós entramos em desespero quando nós não temos essa fé alicerçada, essa confiança em Deus, esse bater na porta desse evangelho que nós fazemos, dessas orações, quando a dor chegar, quando o desespero bater, não tenha dúvida que a primeira coisa que nós vamos procurar é fugir. E muitas vezes fugir não é, muitas vezes não, fugir não é a melhor coisa para a gente fazer, e principalmente pelo suicídio. Então, quando o trabalho vier, quando a onda chegar, vamos entender que ali tem algo para aprender. E esse algo nós só vamos aprender se nós compreender que ali tem uma lição para nós e é conosco, não é com o outro, não é castigo, não é que Deus esqueceu, é que Deus está nos dando a oportunidade de despertar. Porque nós estamos tentando despertar por amor, mas nosso amor, como vocês mesmo falaram, amor humano, ainda deixa muito a desejar. Muitas vezes chega essas turbulências para despertar, para que a gente entenda o que nós estamos aqui para fazer é um trabalho de renovação, não deixar o tempo passar achando que o problema não é conosco, até porque nós não sabemos o que poderá acontecer em 24 horas, em 1 minuto, com cada um de nós. Então, vamos fazer a nossa parte. E esse amor precisa ser desenvolvido, sim, dentro da família. Se nós conseguirmos aqui dentro de casa, lá fora fica mais fácil de exercitar. Então, nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus, pedindo nosso Mestre Jesus, mais uma vez, permissão para encerrar o nosso estudo na noite de hoje. Mas nós aproveitamos esse momento sublime de prece e oração, em que corações estão unidos no mesmo sentimento que é do amor, da caridade, buscando entender, compreender o amor divino de nosso Pai maior, de nosso Mestre Jesus, e tantos irmãos generosos que aqui vieram dar exemplo, e que nós ainda hoje buscamos compreender, mas Deus, nosso Pai e Senhor, sabe das nossas dificuldades. Ele está vendo o esforço de cada um de nós. Nós aproveitamos esse momento de prece e oração, amado Mestre Jesus, que é modelo e guia
para te pedir mais uma vez que nos ajude a melhorar a nossa caminhada, as nossas mentes, as nossas decisões, que tenhamos sabedoria para decidir quando precisamos decidir alguma situação, que tenhamos, Senhor Jesus, força, fé, esperança, confiança na Tua providência divina. E nós sabemos que Deus, nosso Pai Senhor, está conosco em todos os momentos da nossa vida, mas por vezes o desespero nos faz até mesmo vacilar da nossa própria fé. Mas nós te pedimos, Jesus, fortaleça a nossa fé, ampare as nossas famílias, ampare o nosso planeta, ampare a nossa humanidade, a nossa sociedade, os nossos governantes, as nossas autoridades. Nós te pedimos, Jesus, como diretor do planeta, seja conosco nos momentos alegres, nos momentos tristes, em todos os momentos da nossa vida. Que a Tua infinita misericórdia nos fortaleça a cada amanhecer, a cada minuto, a cada segundo. Esteja conosco, nos dando força, fé, esperança, confiança no futuro melhor. Que assim seja, graças a Deus.